Oi, crianças, tudo bem? Hoje vocês irão utilizar o livro de história, tá bom? Peguem ele, abram na página 233. Hoje irei falar sobre o ciclo de café aqui no nosso país, tá bom? Então prestem atenção. Então, gente, as primeiras mudas de café, né, foram trazidas aqui para o Brasil pelo militar. Em primeiro lugar foi no Rio de Janeiro, pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palha, que foi contrabandeado da Guiana Francesa aqui para o Brasil. Então, durante muito tempo, as plantações elas eram voltadas exclusivamente para uso doméstico, né? As pessoas plantavam para o seu próprio consumo. Porém, né, a partir do século XIX, as lavouras de café elas, se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café, que eram os produtores do Vale do Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantation, que era monocultura em grandes latifúndios, com a mão de obra escrava, visando o mercado exportador. Já os últimos, eles empregaram na sua produção a mão de obra assalariada, né, que eram composta por integrantes que estavam muito próximos à escravidão. Por quê? Porque as condições de negociação, por causa da negociação de trabalho, né? Então, houve grande expansão dessa lavoura de cafeiros devido a alguns fatores. Quais foram eles? O aumento do consumo do café, né, nos mercados interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a queda da exportação de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, né, o que levou muitos fazendeiros a investir no ouro negro, que era o café, e também as condições geográficas extremamente favorável às plantações, pois aqui na região o solo era terra roxa, né, que é bastante favorável para a lavoura de café. As chuvas, né, o clima adequado, então tudo isso contribuiu. E ainda havia dois pontos, né, que contribuíam, além dos que eu já falei, que era a grande parte do Sudeste ela já estava desmatada, né, o que facilitou o quê? A plantação e também e o transporte, né, das regiões de mineração para o Rio de Janeiro, que já existia, começou a ser utilizado para escoamento da lavoura pelos cafeicultores. O café aqui no Brasil, ele se tornou um produto, né, principal de exportação durante muitos anos. O Brasil, na verdade, ele que controlava o mercado internacional de café, porque tinha a maior oferta desse produto no mundo, e dessa maneira ele conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional, tanto que rapidamente a produção de café superou a de açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores nos países compradores do produto. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda, e isso é um sinal de que os preços teriam a cair. Mas como esses produtores eram conhecidos como Barão do Café, eles dominavam o cenário político e forçaram o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café só para não terem que baixar o preço no mercado e nem perder dinheiro. Então surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediários entre os produtores e os exportadores, controlando assim a venda do produto e garantindo aos produtores acesso ao crédito, né, para aumentar a produção, e também negociando a compra de produtos importados. Então, era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha dinheiro. E toda essa ambição, né, por ganhar dinheiro, esse envolvimento dos produtores de café com a política, fazendo tudo isso, houve o quê? Consequências, né? E quais foram essas consequências do ciclo de café? Primeiro, a devastação indiscriminadamente de grandes áreas e grandes
o grande desgaste, né, do solo devido ao fato de não existirem cuidados e também a preservação da terra, a dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto e sobrecarga econômica de recursos do governo devido à política da valorização do café, a concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transportes apenas na região sudeste e instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Como o aumento do consumo de café dependia do aumento populacional de consumidores, não começou a sobrar café e assim o preço necessariamente caiu. Além disso, a crise mundial de 1929 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço com maior rapidez e com a diminuição da dependência econômica em relação ao café, outros setores da economia começaram a ter a atenção do governo. Agora, na página 238, irei falar sobre Brasil República. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força, de fato, durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares, que representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos liberados, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. O Império nomeava os governantes das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam o interesse do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento. E a nomeação dos altos cargos da administração pública eram apenas voltadas para pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Então, todos os grupos teriam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, existia o medo de Brasil ser governado de fato por um francês, o conde Deu, que era marido da princesa Isabela, filho de Dom Pedro II e herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, ele nomeou um Ministério da Guerra que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que devia garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1888, sob o seu comando e sem a participação popular, tropas saíram às ruas para depor ao ministro da Guerra nomeado, o que culminou na destituição do imperador, sem resistência. Então, durante esses acontecimentos, Dom Pedro II ele estava em Petrópolis. Mesmo assim, ele voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso. E um governo provisório, com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente, foi instituído.
Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II, ele preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Na época, o termo presidente de província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje é equivalente ao cargo de governador. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era o professor da escola militar. Acreditavam que o Brasil, inevitavelmente, se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana ordem e progresso. Então, os militares eles consideravam a monarquia superada, ultrapassada, e a república uma forma moderna de governar.